Neste vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma grande reflexão com todos vocês a respeito do tema carência emocional. É um tema longo, mas eu gostaria que vocês me acompanhassem na reflexão a respeito dele até o final deste vídeo, porque eu acredito que tenha pontos bem importantes, tá? Então vamos lá. Eu não sei se todos vocês sabem, mas grande parte dos conteúdos que costumo apresentar aqui no YouTube tem relação direta com a minha vida pessoal, com as coisas que desfruto no meu dia a dia, com as pessoas que converso, com as pessoas que conheço e até mesmo relação com os meus antigos relacionamentos que não trouxeram resultados tão positivos assim, mas que me trouxeram reflexões poderosíssimas que vão servir para a vida toda. Atualmente, estou vivendo um relacionamento com uma mulher mais velha, tá? 15 anos mais velha, que possui um filho que é divorciada. Vocês podem pensar aí, talvez seja um grande risco que eu esteja correndo, convivendo com uma mulher divorciada que possui filho, até porque a sociedade hoje, a lei brasileira especialmente, está se tornando cada vez mais feminista. Uma lei que tenta a todo momento massacrar, criminalizar a figura masculina. De fato, nós estamos vivendo isso daí. Por exemplo, surgiu há pouco tempo a tal da paternidade socioafetiva, o que é um perigo para muitos homens. Enfim, já corri muitos perigos na vida, muitos mesmo, já levei muitos tombos e não vai ser hoje que eu vou levar o tombo mais belo de todos, porque com todos os tombos que eu levei, eu acredito que agora eu esteja muito mais sábio das minhas decisões e sábio com as minhas decisões e muito mais seguro na minha posição hoje. Por exemplo, eu não vivo com essa minha companheira. Ela mora numa outra casa, mora sozinha com o filho dela, fica bem distante daqui e os contatos que a gente tem durante a semana são bem breves. Geralmente são via WhatsApp e o contato direto que a gente tem geralmente são aos finais de semana, tá? Um frequenta a casa do outro, né? Faz uma espécie de revezamento e fica nisso. Eu vou tentar não esconder muita coisa neste vídeo aqui, para que tudo fique muito claro, mas vou utilizar essa minha experiência atual como exemplo, para que vocês tenham mais ou menos ideia de como que a carência emocional, a carência afetiva, pode afetar e muito as nossas vidas. Eu vou usar este meu exemplo para todos vocês. Se tem algo que me complica muito, que me deixa um pouco pé atrás, é ir à casa dessa minha companheira, justamente por conta do filho dela. O filho dela é muito mimado, muito mimado. É uma criança muito desobediente, muito prepotente, e que exige que tudo caia na mão dela. É aquela espécie de criança manipuladora. E por que isso? Será que é culpa dela? Não. É culpa da própria mãe. Né? É culpa aí, entre aspas, né, do que a mãe faz. Não vou dizer que a mãe é errada, é uma negligente. Não vou dizer isso, não vou usar essas palavras. Até porque ela não consegue perceber o erro que comete ao cuidar dessa criança. Na verdade, são vários erros. E eu já fiz muitas observações a respeito disso. Cheguei a compartilhar essas observações com ela. E em muitas delas ela assinou embaixo. Ela disse que eu fui bem assertivo e disse que pretende mudar o tratamento dela para com o filho daqui em diante. Eu não tenho certeza se vai acontecer, até porque é muito difícil, né, você abrir mão de tudo o que fez para dar início a um novo processo. É muito difícil, é algo assim que exige muito.
faz com que a gente saia de uma zona de conforto. Enfim, a criança, o filho dela é muito mimado e utiliza de muitas técnicas de manipulação, por exemplo, o choro. Chora por qualquer coisa. Vai fazer 9 anos daqui a uns dias e é aquele choro manipulador mesmo, sabe? Chora por qualquer coisa. Se falar, olha, não pode, você não vai poder vestir essa roupa, começa a chorar. Mas eu queria, porque eu vou fazer isso, aquilo, começa a chorar e é uma coisa que às vezes desperta muita raiva em mim, não vou mentir pra vocês. Mas é uma raiva muito mais da mãe do que da própria criança. Isso se deve à carência emocional por parte da mãe, que não tem a ver comigo, que não tem a ver com o filho dela, e sim a ver com o passado dela. Pode ser com seu ex-marido? Pode. Mas pode ser também com seus pais, com sua família, quando ela era criança, adolescente, e que está tentando compensar com o próprio filho hoje. Essa mulher, por exemplo, ela dorme com o próprio filho até hoje na sua cama. O filho fala, mãe, eu quero dormir. Fala assim, mamãe, eu quero dormir com você, então vai lá e deixa o menino dormir abraçado com ela. Isso é quase toda noite. É normal isso acontecer? Olha, é normal uma mãe se comportar como mãe. Mas não acho que seja normal, né? Por exemplo, uma mulher ficar entristecida e se agarrar ao próprio filho. Dormir abraçada com ele como se fosse um bichinho de pelúcia, né? Um consolo, né? Para consolar ali as suas dores. Eu não acho que isso seja normal, mas é algo muito mais comum do que vocês pensam hoje, tá? Se não é, por exemplo, com o próprio filho, é com o pet, né? A pessoa trata o pet como se fosse um humanoide, como se fosse uma criança mesmo. Então faz bolo de aniversário, leva para passear como se fosse uma criancinha, né, numa cadeirinha, né? Trata como se fosse um bibelô, trata como se fosse uma criança mesmo, o que é algo doentio e tem muito mais a ver com a pessoa do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro, né? A carência que essa minha companheira tem é tão forte que ela diz que não consegue corrigir o filho dela com mais força. Ela é muito branda, ela não consegue ser ríspida com ele. Às vezes dá uns chega pra lá nele, aqui e ali, mas a criança consegue a todo momento manipulá-la. Por exemplo, se ela fala assim, ó, você vai dobrar suas roupas e colocá-las no guarda-roupa, ele vai lá e faz. Mas quando ela vai ver, as roupas estão apenas jogadas. E aí o que ela vai lá e tem que fazer? Dobrar as roupas no lugar dele. Ele já compreendeu que, por sua mãe não ser tão ríspida e exigente assim, ele pode fazer o que quiser. Ele não vai cumprir, sua mãe vai dar um xingão nele aqui, né? Vai passar e no final é ela quem vai ter que fazer as coisas no lugar dele. E tudo isso por conta da tal da carência. Ah, ele é o meu filho. Ah, eu não posso bater nele porque eu apanhei muito na minha vida, apanhei muito dos meus pais no passado. E eu não posso fazer isso com meu filho porque eu amo acima de tudo. Não sei se eu já disse isso pra vocês aqui neste canal, mas eu acho que uma mãe que corrige o filho, às vezes, da forma que a gente julga a cena mais grotesca, ela tá ali transbordando de amor. Certa vez eu vi na Record, a Record é uma rede muito sensacionalista. Certa vez eu vi na Record uma mãe que trancafiou seu filho numa cama com correntes. Porque o filho devia muitos traficantes na região, né? O filho era viciado em drogas. E ela fez aquilo ali como, vamos dizer, a última opção para não perder seu filho de vez.
E aí a Record começou a tratar a mãe como se fosse uma criminosa. Não, você não pode fazer isso, isso é um absurdo. Você está tratando ele como se fosse um animal, um bicho do zoológico, né? E graças a essa manipulação da mídia, né, essa falácia, e todas as coisas que a gente percebe nos outros meios culturais, a gente tem uma sociedade adoentada. Uma sociedade que de fato não consegue diferenciar mais o certo do errado. O que é bom e o que é ruim. Né? O que é proveitoso e o que é descartável. O que é justo e o que é injusto. É uma sociedade doente. Então, o tratamento dessa minha companheira para com o próprio filho é como se fosse o tratamento de um bichinho. E às vezes uma correção, às vezes eu falo que é mais do que necessário, que ela aplique, ela percebe que se fizesse isso, aí sim ela estaria o tratando como um bicho, mas não é verdade. Então é uma inversão das coisas. Ela o vê, assim como eu falei, como um consolo emocional. Eu nunca investiguei a vida dela por completa, mas ela diz muitas coisas sobre a dificuldade de relacionamento com a própria mãe, com o próprio pai, com os irmãos, né, os relacionamentos que ela teve com seus antigos namorados, com seu ex-marido. E eu vejo que o filho dela é como se fosse um objeto para ela, né, não uma pessoa em si, que serve para tampar esse buraco emocional, o que é um perigo muito grande. Porque a criança, ela se torna vítima de tudo isso. Uma vítima. Né? Ela dá todo o poder ao próprio filho. E é um poder que vai torná-lo fraco. A mãe, eu acredito que ela seja a força na psicologia. Mas não a força no sentido de que ela tem que te elogiar, te colocar para cima o tempo inteiro. Não. Uma mãe que faz isso, ela te ilude. Né? A mãe ela tem que ser verdadeira contigo. Claro que em certos pontos ela tem que te incentivar, mas não o tempo inteiro. O trabalho de um pai, de uma mãe, na vida de um filho, não é tão difícil quanto parece. Eu vejo muitas pessoas discutindo nas redes sociais, puxa, eu não sei mais o que fazer com meu filho e tal, mas às vezes a coisa tá ali na cara e não consegue perceber. Eu acredito que para você criar um filho hoje, você precisa aí aplicar sobre ele poucas regras e interferir pouco na vida dele. Se você fica ali o tempo inteiro em cima dele, o tempo inteiro interferindo na vida dele, o que ele está falando, o que ele está visualizando, o que ele está ouvindo, né? O que ele está fazendo, o que ele está praticando, se você fica ali o tempo inteiro, você prova que ele não é tão seguro de si próprio assim. Você prova que ele não tem tanta força assim. A criança às vezes pode até não perceber, mas um dia vai perceber. Vai perceber que a sua mãe não confia nele totalmente. E toda aquela ideia, né? Ah, não, meu filho, eu te vejo como a criança mais superior de todas, né? A melhor criança, a mais forte, a mais capaz, a mais inteligente. Tudo aquilo vai soar para ele um dia como uma mera ilusão. Ele vai perceber. Você imagine só uma criança que é ensinada o tempo inteiro que ela é a mais especial pela própria mãe. Ela vai se ver assim, até perto das outras. E no momento em que ela perceber, diante de certos desafios, por exemplo, na escola, provas, competições, por aí vão, que tem crianças que se dão melhor do que ela. Não digo só na escola, eu digo em toda a fase de crescimento dela. O que vai ser dela quando chegar a adolescência, quando chegar o início da fase adulta? Aquela super proteção, bajulação de mãe, ela vai perceber que o tempo inteiro era uma coisa vã, que não tinha fundamento algum. Serviu apenas para iludi-la. E é aí que entra o quê? A frustração.
uma frustração que pode ser um perigo mortífero. Algo que pode levar essa criança até mesmo à depressão e, infelizmente, no ponto final, que é o suicídio. Não estou agravando as coisas aqui, de fato isso existe. Por isso que eu digo, a interferência de um pai, de uma mãe na vida de um filho tem que ser mínima. Porque quando você vai dando condições para a criança se virar na vida, desde criança, né, desde pequenininho, né, quando você vai dando condições ao filho de se virar na vida desde pequeno, ele vai adquirindo força. A força vem da mãe, mas muitas vezes é uma força distante. Porque a segurança que a mãe oferece, ela não pode oferecer essa segurança 24 horas por dia. Não, não é verdade. Essa moça mesmo, essa minha companheira, ela não permite, assim, que ninguém fale isso aqui do filho dela. Ninguém. Porque ela diz que tá confrontando ele, que tá querendo diminuí-lo, tá querendo pisar nele. É uma mãe, assim, super protetora. Mas é uma super proteção que pode levar a pior das consequências. De fato. Pode trazer resultados muitíssimo negativos. É um menino mandão, tá? Manipulador. Realmente se sente o mais inteligente do mundo, o mais especial do mundo. Brigão, né? A mãe fala, não, você é o mais forte e tal. Então, bate de frente com outras crianças, bate de frente até com adultos, né? Porque a mãe não sabe colocá-lo no lugar. Eu não fico aqui me trazendo como um exemplo de pessoa a ser seguido, mas eu agradeço muito pela mãe que eu tenho. A mãe que foi pra mim na minha infância e na minha adolescência. Porque eu vivi de tudo. Só pra você ter uma ideia, aos 8 anos de idade, sozinho, eu pegava ônibus pra ir pra escola. Sozinho. Eu era o primeiro a acordar na minha casa. Eu já estava de pé antes de todo mundo. Vestia meu uniforme, pegava minha mochila, às vezes não comia um pão, um café, porque não tinha nada pronto, né? Não sabia fazer nada. E corria em direção ao ponto de ônibus. Às vezes chegava até atrasado, tinha que correr atrás do ônibus até o próximo ponto. Até o ponto seguinte. Às vezes vestia o uniforme do lado avesso. Quando era época de chuva, levava o guarda-chuva, às vezes esquecia no ônibus. Era uma loucura. Chegava atrasado na escola, né? Atrasado para o hino nacional. A escola metia ocorrência em mim, me dava suspensão, chamava minha mãe na escola, minha mãe não podia porque trabalhava numa outra escola do outro lado da cidade. Com 8 anos de idade eu vivia isso. Mas eu não acuso a minha mãe de nada. Hoje as mães, se ouviram uma coisa dessa, falam, nossa, que absurdo, que tipo de mãe desnaturada é essa que não sabe nem cuidar do próprio filho? Mas isso tudo me serviu para ter a força que eu tenho hoje. E mais do que isso, né? A capacidade de me proteger. Que muitos dizem que chega a ser uma covardia. Bom, eu não me vejo como um covarde. Eu me vejo como uma pessoa que sabe se proteger. E muitas vezes a proteção que eu tenho é de evitar conflitos. Isso é porque eu desenvolvi muito mais esperteza do que inteligência. Muito mais esperteza. Eu acredito nisso, tá? Algumas pessoas vão dizer o contrário. Não. Acho que você é muito mais inteligente do que esperto, porque muita coisa você não sabe nem fazer. De fato, eu não sei fazer. Mas eu agradeço. Ainda assim agradeço a mãe que eu tenho, tá? Não interferia muito na minha vida. Nunca precisou falar um A respeito de drogas, a respeito de andar com pessoas erradas. Nunca. E o mais engraçado, eu não andei com gente errada a minha vida inteira. Em compensação, os meus colegas, especialmente aqueles que viviam ali na minha vizinhança, na minha rua, eram extremamente paparicados, assim como o filho da minha atual companheira. Eram extremamente paparicados, tinham tudo na mão. E seus pais viviam me condenando como se fosse um menino perigoso, que podia levá-los ao mau caminho,
né? Um menino que não tinha pai nem mãe, que o pai e a mãe não estavam nem aí pra mim. E o mais tragicômico é que todas essas crianças, quando se tornaram adolescentes, fizeram tudo aquilo que os pais mais condenavam na vida. Usaram drogas, né? Ficaram bêbadas, né? Andaram com pessoas erradas, frequentaram lugares errados, coisas que eu nunca fiz. Eu nunca usei droga, nunca frequentei lugar errado, nunca andei com gente errada, coisas que eu nunca fiz. E eu entendo bem por quê. Quando você cria aquela pressão sobre seu filho, é uma pressão demasiada, né? É uma pressão assim tão grande, tão forte, que é como se fosse uma panela de pressão. Chega uma hora que ela explode, não aguenta tanta pressão mais. E aí, tudo que ela condenava, se ela tiver essa oportunidade aqui, ó, de fazer uma coisinha miúda que seja, vai ser a porta de entrada para todas as outras. E foi o que eu vi. Então, os marginaizinhos de apartamento que eu vi crescendo na minha vida, todos eles eram super protegidos pela mamãe. Não podiam sair na rua, né? Eram os famosos Mauricinhos, né? Os Enzos da minha época. Não podiam sair na rua, nunca estouraram o tampão do dedo, nunca brincaram descalços, nunca, nunca. Mas chegaram na adolescência, ali no início da fase adulta, pronto, né? Se dizem os mais experientes, os mais vividos, os mais sofridos, bosta nenhuma, né? Não tinha uma marca de sol na pele, mas se achavam os bambambãs, os vividos, os sofridos. E nós aqui, né, que tínhamos passado por tudo e mais um pouco, coisas que inclusive um adulto não iria suportar, né? É engraçado, né? Nossas vidas tomaram outros caminhos, caminhos muito mais, eu digo muito mais dignos e proveitosos. Então essa super proteção que eu vejo da minha atual companheira, eu vivo lhe chamando a atenção a respeito disso. Você tome cuidado. Porque além de ser um reflexo da sua carência, eu nunca vou saber porque só você mesmo pode saber, pode falar a respeito disso. Você pode estar levando ele ao pior caminho possível. Você acha que está levando ao melhor caminho, mas é o pior caminho. Você tem que aprender, né, a ensinar o teu filho a viver, a se comportar como uma pessoa decente, que aprenda a viver muitas vezes sozinho, se virar sozinho. Porque desde a infância que a gente vai aprendendo coisas que vão servir para a vida toda, né? Por exemplo, eu apanhei muito na escola. Briguei muito, mas apanhei muito também. E as costas que eu levei me fizeram mais homem. Quebrei a cara e pensei, poxa, eu não sou tão forte assim, né? Sempre tem um menino mais forte, mais capaz do que eu, né? Na minha época, meus professores às vezes me chamavam de burro. Vai falar uma coisa dessa hoje. Mas eu não culpo os meus professores por isso de forma alguma. De forma alguma, né? Eu não digo que seja certo você fazer isso, né? Não é certo, de fato. Mas eu não consigo culpar os meus professores, porque esses mesmos professores, depois de um certo ponto, viram que eu consegui me superar e bastante. E no final me abraçaram, me acolheram. Às vezes era um choque, mas um choque que servia para o meu engrandecimento. O que as crianças precisam hoje, muitas vezes, é uma espécie de choque dos seus próprios pais. Para que elas aprendam a bater as asas sozinhas. Porque um dia a vida vai cobrá-las. E aí? Vai ter um dia que a gente não vai ter o nosso pai, a nossa mãe ao nosso lado. E aí? Isso tem muito a ver com carência afetiva, pessoal. Assim como eu falei,
Pais e mães de pet, é a mesma coisa. Você humanizar um bicho, é claro que é reflexo de uma doença muito grave. Muito grave. E isso tem a ver com carência emocional. Como que a gente pode compensar essa carência? Em muitos fatores. Eu compenso a minha tristeza, a minha angústia, vou dizer para vocês, não sou de ferro, nos meus estudos. Produzindo coisas, fazendo vídeos assim como este, desabafando, dizendo coisas que eu vejo, que eu sinto. Porque é aí que eu vejo que estou cada vez mais construindo a minha personalidade. Isso que me faz feliz. E me faz completo. Você utilizar, você manipular algo ou alguém para tampar um buraco é algo muito grave. É muito grave. Às vezes a gente pode estar fazendo o pior para o outro e nem percebe. Praticar um hobby, que tal? Conhecer pessoas novas, por que não? Criar uma nova distração. Tudo isso é fundamental na nossa vida. Tudo isso. Comprar uma coisa nova, né? Comprar um videogame, por que não? Comprar um computador novo, sei lá, experimentar coisas novas. A carência é algo muito forte nos dias atuais e que vem se tornando palcos de manifestações, né? Aliás, motivos para manifestações, né? Quando eu vejo aí feminismo, aborto, tudo isso tem a ver com carência, né? Falta de apoio familiar. E tá virando uma bandeira muito forte, muito perigosa, que está culminando na lei. É uma lei que vai massacrar todo mundo. Vai chegar um tempo, por exemplo, em que... Eu não vou mentir para vocês. A pedofilia vai ser liberada. É o que eu creio. Vocês podem achar que eu tô sendo conspirador, tô falando maluquices, mas eu acho que ela vai deixar de ser um crime. Há pouco tempo estava sendo discutida como uma doença. E não vai demorar para ela ser legalizada. Então, pais que se sentem desconfortáveis com suas vidas, certo ponto, vão viver aquilo que os teóricos, os sociólogos, né, marxistas frankfurtianos, viviam falando. Que pais têm que se relacionar com os filhos, né, que temos que quebrar esse tabu. Isso vai acontecer. Justamente por conta do mal, da doença que a sociedade vem vivendo nos dias atuais. É uma coisa grave. Era isso daí que eu tinha a dizer para todos vocês, tá? Poderia me estender, mas acho que já tá muito bom, né? Quase 30 minutos de vídeo. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!